e destacar aqui. Pronto, esse é mais um encontro aqui da nossa reciclagem teológica, que é um trabalho, né, fundamentalmente para o pessoal que está chegando na primeira igreja presbiteriana de Barretos e, bom, também alguns membros antigos que queiram, né, revisar a teologia. E deixa eu ver só mais uma coisinha aqui, que para mim está parecendo como se tivesse travado. E eu quero ver se é só no meu computador ou se é geral. Então, eu acho que está normal. Geral. É, não, está normal. Então eu vou fechar meu monitor aqui do computador, que é o que está aparecendo como travado. Ixi, meu medo é de cair a live. Hum, deixa eu ver de novo aqui. Acho que segurou. Tá, vamos lá. Pessoal, se cair a live do Instagram, sinto muito. Daí depois vocês acompanham a gravação. Vai ficar no YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos. Mas então, a nossa caminhada tá seguindo a seguinte estrutura. Nós já vimos a ênfase no, no campo no campo do intelecto, olhando para o credo apostólico, ah, vamos lá, está muito lento isso aqui, pessoal. Eu vou fechar, eu vou usar uma outra dinâmica hoje. Ver se eu consigo simplificar o negócio. Torcer aqui para a gente não perder essa aula no meio, né? Vou fechar tudo que eu puder aqui de aplicativo. E vou deixar aqui só o iPad funcionando. Ver se com o iPad ele funciona melhor. Então vamos lá. Então nós vimos da parte do intelecto, o credo apostólico. Vimos na parte da vontade
os 10 mandamentos. E agora nós entramos na parte das emoções, falando da oração do Senhor, ou o Pai Nosso. Então, de novo, é claro que esses documentos não tocam somente nessa perspectiva. O Credo Apostólico não é somente um documento intelectual, assim como os 10 mandamentos não são somente um documento volitivo e nem o Pai Nosso um documento, né, apenas afetivo, né, emocional. Mas é que eles tocam essas dimensões de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim, do que outras. Envolvem a totalidade do ser, mas é como se cada um tivesse esse carro-chefe, né? Vamos colocar nesses termos. E a gente fez essa distribuição, né, para apontar para o fato de que um cristianismo bíblico, ele envolve o homem como um todo. Então, ele toca essas 3 dimensões e não separa o homem. Nós não somos só intelecto, nem só emoções, nem só vontade. Pois bem, quando a gente olha para o Pai Nosso, a primeira coisa que a gente precisa identificar é a estrutura do Pai Nosso. Então, olha como o texto traz para a gente, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Deixa eu ver se essa outra. Pronto, vai trazendo um formato mais de diversos, né? Então Jesus diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, deixa eu só ver aqui se eu consigo tirar um print disso, que eu vou jogar aqui para a gente identificar essa estrutura juntos. Beleza. Então, Jesus está ensinando seus discípulos a orar, mas o que a gente precisa perceber é que, ao ensinar os discípulos a orar, Jesus está ensinando muito mais para a gente. Ele está ensinando toda uma dinâmica de observação e de relacionamento com Deus. Tá? Então, em termos da estrutura básica, o que você vai perceber é o seguinte: os 10 mandamentos estão organizados em um prefácio, uma abertura, né, da oração. Pai nosso que estás nos céus. Em seguida, você vai ter uma sequência de pedidos. São 6 pedidos, sendo que esses pedidos são divididos em 2 blocos. Então, você tem 1, 2, 3, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus, ou seja, feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, esses 3 pedidos são pedidos primeiramente voltados para o Senhor.
Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, Jesus começa a oração eh, nos ajudando a perceber que tudo é sobre Deus. Depois disso, nós vamos para os outros três pedidos, em que nós temos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então, esses três últimos pedidos são relacionados a nós. E aí, finalmente, nós temos uma conclusão, pois teve o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o que que Jesus está fazendo aqui? Ao nos ensinar a orar, Jesus está nos dando uma dinâmica da nossa aproximação do nosso Deus e do relacionamento com Deus. Então, essa fórmula apresentada por Jesus é um caminho da nossa expressão de adoração e comunhão com o Pai. Não são só palavras para serem repetidas, mas é uma estrutura mesmo de percepção de Deus e de resposta ao nosso Deus. Então vamos olhar essa estrutura aqui com calma. Então, primeiramente, nós temos um prefácio, né? E o prefácio está apontando para alguns aspectos. Primeiro, Deus é Pai, Ele é nosso e Ele está nos céus. O que está sendo tratado aqui? Primeiro, uma dinâmica de relacionamento com Deus que anuncia um Deus próximo. Ele é o nosso Pai. Ele é nosso Pai. Então, a oração também é uma manifestação comunitária. Então, só pensa brevemente sobre essas coisas, você vai perceber a importância disso, né? Por vezes, nós somos tentados a pensar em Deus de uma forma tão distante que ou a gente desiste de orar, ou a gente até ora, mas sem muita confiança. Eu já conheci pessoas que diziam assim: não, eu não oro, não apresento alguns pedidos, porque, sei lá, Deus está tão ocupado, ele tem tanta coisa mais importante para fazer, que eu não vou apresentar esses pedidos, né? Não vou apresentar minha vida para Deus. E com isso, essas pessoas estão perdendo a dimensão mais básica de Deus como o nosso Pai. É essa relação de um Deus que olha para nós, que está perto de nós, que ouve a nossa oração. Então, isso é muito importante. Outras pessoas tendem a pensar na oração como um exercício exclusivamente individual. Sou eu e Deus e ninguém tem nada a ver com a minha expressão de espiritualidade. Mas Jesus está nos ensinando aqui a pensar a oração com uma dinâmica de comunidade. É Pai Nosso. É verdade que eu faço orações individualmente, mas eu não estou desconectado da comunidade quando eu oro. Então, ter essa dimensão constantemente diante de mim me livra do exercício do egoísmo, né? Esquecer todo mundo e pensar só em mim. Então, ele é um Deus próximo,
mas ele também é um Deus distante. Ele é um Deus que está nos céus. Como assim distante? É um Deus que está acima de tudo e de todos, né? Ele está acima da sua criação, ele é o Criador. Então a gente canta aquela música lá, né? Deus de aliança, e diz, és Deus de perto e não de longe. Mas Deus é as duas coisas, ele é Deus de perto e é Deus de longe. Você pode até, né, conceder lá a licença poética para o autor, mas o que a Bíblia afirma é que Deus é um Deus próximo de nós, mas também é um Deus distante de nós. Ele é imanente, ele está perto, mas ele é transcendente, ele está acima, né? E isso inspira em nós tanto o aconchego da proximidade de Deus, quanto também o temor quando nós reconhecemos a sua supremacia. Então, quando eu estou entrando nesse terreno, né, da oração, ou percebendo a presença de Deus, eu estou vivenciando essa mistura de elementos que tocam o meu coração. Olhar para Deus como um pai e um Deus que está perto, perceber essa dimensão comunitária enquanto eu me aproximo dele, ao mesmo tempo temê-lo e reconhecer a sua grandeza e majestade. Então, tudo isso aqui que diz respeito, né, à oração, diz respeito ao culto, por exemplo. Quando nós nos aproximamos de Deus para adorar, essa mesma percepção deveria estar presente. O culto público, mas também o culto privado, né? Ou o culto doméstico. Entender essa dinâmica ajusta a nossa postura diante de Deus. E aí nós passamos para os três primeiros pedidos. Então, no fluxo da oração, os três primeiros pedidos são de baixo para cima, né? São voltados para o alto. Então, quais são esses pedidos? O primeiro deles é: santificado seja o teu nome. O que que isso significa? Né? Deus já é perfeitamente santo, ou seja, não há nada que possa tornar Deus mais santo, né? E, aliás, o nome tem a ver com caráter, né? Na mentalidade bíblica, nome tem a ver com o caráter, tem a ver com a pessoa propriamente. Então, o nome não é um exercício descolado da pessoa. Por isso, muitos dos nomes na Bíblia são modificados, né? E os nomes estão conectados àquilo que a pessoa é, né? Então, Jesus, seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Abrão é transformado em Abraão, Saulo em Paulo, Sarai em Sara, eh, Jacó em Israel. Então você tem essas mudanças de nome que expressam a ligação entre o nome, o caráter, entre a ligação e a pessoa, né? Então, quando eu estou dizendo santificado seja o teu nome, eu estou falando acerca do próprio ser de Deus, que o teu ser seja santificado. Mas o que que esse santificado quer dizer? Bom, tem algumas possibilidades aqui. Então, já que Deus não se torna mais santo, né? Uma das possibilidades aqui é de que esse santificado significa simplesmente, vamos colocar aqui do lado, né? Ou aqui embaixo. Santo traz para a gente a noção de separado. Então, santificado é essa ideia de separado, que traz para a gente uma noção aqui de consagração e de adoração.
Então, se você der um passo atrás, observe o que Jesus está fazendo aqui para a gente. E o Tim Keller fala isso para a gente de uma forma muito interessante. Ele diz que tem algumas pessoas que tratam Deus na oração como se ele fosse uma espécie de gênio da lâmpada, né? Então, como é que funciona o gênio da lâmpada? É, você pegou a lâmpada, esfrega, esfrega, esfrega e recebe os seus três pedidos, né? Algumas pessoas entram na oração com essa pressa e com o foco em si mesmas. Então, Deus, muitas vezes, não é o fim. Deus é um meio para que essas pessoas alcancem o fim, que é a sua satisfação pessoal, obter aquilo que elas desejam, ou coisas assim. Quando Jesus nos ensina essa dinâmica aqui, para nos aproximarmos de Deus, ele está dizendo: olha, o primeiro movimento de vocês é um movimento para o alto. E esse movimento para o alto não tem pedidos relacionados a vocês. O foco está inteiramente no Senhor. E a ideia é a seguinte: enquanto eu não me deleitar em Deus, os meus pedidos para mim serão pedidos desalinhados, porque vão brotar de um coração descontente, vão brotar de um coração idólatra, vão brotar de um coração que tem um relacionamento distorcido com Deus. Então, tudo tem que começar com o ajuste, né, dessa caminhada com Deus em contemplação, deleite, adoração. E por isso Jesus já nos diz: o primeiro pedido que a gente vai fazer quando a gente ora é: Senhor, que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja consagrado, que o teu nome seja reconhecido. Né? Tudo isso está envolvido em afirmar: santificado seja o teu nome. No nosso culto é assim também, né? Então, quando nós nos apresentamos para cultuar a Deus, primeiro movimento do nosso culto é o quê? Contemplar o Senhor. Então, é um movimento de adoração. Nós lemos a Escritura, percebemos diante de quem nós estamos. E aí, percebendo então a grandiosidade de Deus, nós fazemos uma oração de adoração e nós cantamos exaltando a esse Deus. Então, é essa dinâmica, entrando na presença do Senhor, não é sobre mim, é sobre Deus. E daí eu vou me deleitar nele. Então, a- uma estrutura saudável para a oração começa com esse deleite no Senhor. Primeiro, o reconhecimento de quem Deus é, Pai nosso que estás nos céus. E então, o primeiro pedido, que o teu nome seja santificado. O meu desejo é que o Senhor seja honrado, louvado e exaltado. Ah, depois disso, eu venho para um segundo pedido, que é ainda nesse movimento, né, de baixo para cima. Venha o teu reino. Então, só para você perceber aqui na marcação, né? Teu nome, teu reino, tua vontade. Teu, teu, teu. Então, enquanto nós temos a inclinação para fazer tudo meu, 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 Jesus começa nos empurrando na direção do teu, teu, teu. Então, venha o teu reino. O que que é isso? Assim como eu quero que o nome do Senhor Deus seja exaltado, santificado, separado, adorado, eu quero que o reino de Deus e assim o domínio do Senhor avance. Então, nesses dois aspectos aqui, na verdade, nos três, né, a gente tem todo esse contraste conosco. Então,
No primeiro aspecto, no primeiro pedido, santificado seja o teu nome, o contraste aqui é entre o nome de Deus e o nosso nome, entre a glória de Deus e a nossa glória. Nós estamos dizendo, Senhor, que a tua glória seja reconhecida e exaltada. No segundo aspecto, venha o teu reino. Nós estamos dizendo, Senhor, que o teu domínio e que a tua agenda nesse sentido seja estabelecida. Então, o que está acontecendo aqui, né? Ah, quando nós pensamos no reino, nós estamos vivendo uma dinâmica de já e ainda não. Como assim? A Bíblia nos diz que o reino veio com Jesus. Então, em Cristo, o reino chegou. Porém, o reino de Deus ainda não está plenamente estabelecido. E o que é esse reino? É essa manifestação completa do domínio de Deus, da soberania de Deus, da supremacia de Deus sobre toda a ordem criada. Então, Deus já tem esse domínio, ele já, ele já é Senhor do universo, mas nós ainda estamos em um momento na história da redenção em que a criatura contesta esse domínio ou luta contra esse domínio. Então, esse reino de Deus, ele avança. Ah, pensa, por exemplo, na parábola que Jesus nos dá de um grão de mostarda, né? Então, ele diz: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes e que cresce, se transforma numa grande árvore onde as aves ali, é, enfim, fazem seus ninhos e por aí vai. Então, qual a ideia? O reino de Deus vai avançando gradualmente e se expandindo. Deus está fazendo isso. E quando nós oramos dizendo, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, o nosso desejo, o nosso anseio é que o teu domínio se expanda e se manifeste em sua plenitude entre nós. Agora veja, isso tem um contraste até mesmo com as nossas disposições, porque em tantos aspectos nós queremos e lutamos que o nosso reino seja estabelecido e não, Senhor. Nós queremos que a nossa glória e queremos que o nosso reino, a nossa agenda, né, seja implementada. Mas quando nós oramos, nós estamos disciplinando o nosso coração para que ele se direcione para Cristo, para a agenda de Cristo, para a glória de Cristo e assim para que o plano de Deus seja cumprido. Então, é santificado, que ele seja adorado, venha o teu reino, é que a tua agenda se cumpra e assim o teu domínio seja manifesto. E, terceiro lugar, seja feita a tua vontade. Deixa eu colocar aqui do lado. Então, qual é a ideia aqui? É, aqui é uma dinâmica. O pedido completo diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Então a ideia é: eu desejo que a sua vontade seja cumprida aqui, como ela é cumprida no céu. Por quê? Porque aqui a vontade de Deus encontra uma série de resistências, né? Inclusive em nós. Nós obedecemos a Deus esperneando, né? Um monte de confusão interna, às vezes a gente quer, às vezes a gente não quer,
a lei de Deus nos é dada e tantas vezes nós quebramos essa lei, mas no céu, os anjos obedecem ao Pai de uma forma plena. E aí o desejo, então, que Cristo apresenta para a gente é de realmente que a vontade do Senhor Deus seja cumprida na sua plenitude. E aí, de novo, o contraste é tua vontade com a minha vontade. Então, quando eu, quando eu faço essa oração, cumprida com alegria, né? Isso é sobre Deus e tem implicações diretas para mim. Então, eu começo a orar pensando em mim, no que eu quero, no que eu preciso, no que eu desejo, mas aos poucos a oração já começa a me fazer me desprender de mim. Então eu quero agora que o nome de Deus seja adorado e não o meu. Eu quero que o reino de Deus avance e não o meu. E eu quero que a vontade de Deus seja cumprida e não a minha. Então, eventualmente, eu vou falar da minha vontade para o Senhor. Mas eu já comecei todo o primeiro movimento da oração me deleitando em Deus, descansando nele, adorando, desfrutando dele. E isso então já muda a disposição do meu coração para que quando eu tiver de falar de mim e apresentar os meus pedidos, o meu coração esteja em um outro lugar. Então, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho que dá para a gente avançar para os outros três. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue caminhar bem. De repente, a gente consegue, passar pela oração toda em uma aula. Então, entendendo esse movimento, primeiro o Senhor, depois eu, é, nós vamos agora para a segunda parte, que fala sobre mim. Então, a primeira coisa é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que é isso? Aqui a gente tem alguns aspectos. Opa. Pão nosso. Então, pão nosso reflete algumas coisas. A primeira delas é o fato de que nós temos aqui um pedido por necessidades materiais ou necessidades do corpo. Por que que isso é importante? Porque nós tendemos a pensar que a nossa religião só lida com as coisas espirituais, né? Mas isso é gnosticismo, isso é platonismo, né? O cristianismo não separa o corpo da alma. Essas coisas caminham juntas. E assim como eu preciso de tratamento do meu coração, eu preciso, do tratamento do meu corpo. E Jesus, ao fazer isso, então nos convida a apresentar ao Pai as necessidades do nosso corpo. Então você pode orar quando fica doente, você pode orar por uma unha encravada, você pode orar, enfim, pelo pão, né? Porque Deus se importa com essas coisas. E como um pai provedor, ele deseja que nós, coloquemos diante dele todas as nossas necessidades. Então, necessidades materiais, necessidades do corpo
E pão também representa um aspecto de necessidades básicas. Veja, não é que eu não posso pedir pelo caviar, eu posso, mas ao me ensinar a orar pedindo pelo pão, Jesus também está disciplinando em mim o impulso por aquilo que não é uma necessidade básica, pelo luxo, e está me fazendo cultivar a simplicidade. Então entenda, não é pecado você desejar um carro melhor, um carro mais caro, uma casa melhor, uma comida melhor, não é pecado. Mas a questão é onde é que está o seu coração nesse processo? E tudo isso começa quando nós cultivamos a simplicidade por meio da oração, pedindo a Deus pelas necessidades básicas. Se o meu olhar e o meu desejo só está no luxo, no que é excessivo, no que é ostentação, e não naquilo que é uma necessidade básica, então é muito provável que o meu coração esteja fora de lugar. Então, Jesus nos ensina a pedir pelo pão, e a gente vai encontrando contentamento no pão. É difícil em uma sociedade consumista, né, que a gente acha que tem que ter sempre mais. Eu não fico satisfeito enquanto eu não tiver mais, e melhor, e melhor. Jesus está nos apontando numa direção oposta. E essa é uma direção que traz paz para o nosso coração. Porque enquanto a gente achar que a satisfação vai estar no muito, né, no mais, a gente vai estar sempre correndo atrás de mais coisa, sempre pedindo mais coisa e sempre insatisfeitos, né, descontentes. Mas quando pela oração eu começo a contemplar o simples e a pedir pelo simples, o meu coração aprende a ser contente, desfrutar das coisas simples que Deus tem dado. Então, esse é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse é um outro aspecto, né? Cada dia. Cada dia manifesta uma dependência. Vou botar aqui. Dependência diária. Eu muitas vezes não quero o pão nosso de cada dia. Eu quero o pão da semana, eu quero o pão do mês. Então, Jesus nos remete aqui àquela realidade do maná que descia, né, dia após dia para o povo no deserto. E Deus dizia para o povo: vocês não vão acumular para amanhã, não. Só peguem o de hoje, amanhã eu vou mandar. Então, quando eu peço a Deus pelo pão de cada dia, eu estou pedindo a Deus pela provisão de hoje e vou confiar que a provisão de amanhã virá pela graça do Senhor. Então, essa é uma manifestação de dependência. E é uma luta do nosso coração, porque a gente quer guardar, a gente quer ter uma segurança, né, no nosso cofre, no nosso investimento, na quantia que a gente tem na conta do banco, ou na quantidade de coisas que a gente tem na despensa de casa. A gente quer colocar a nossa segurança em coisas palpáveis, em coisas visíveis, e não no Senhor. Mas quando eu oro, pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu estou pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a confiar hoje no teu cuidado e na tua provisão e a depender do Senhor. Deus dará graça para o dia de hoje. Parte das nossas lutas com diversas questões, né, envolve o fato de que a gente quer não lidar com as demandas de hoje
A gente quer lidar com as demandas por inteiro. Quero resolver o meu casamento, eu quero resolver a educação dos meus filhos, eu quero resolver a vida financeira, eu quero resolver um monte de coisa para sempre. E aí eu trago um peso lá do futuro, que ainda nem existe, né? E coloco sobre os meus ombros hoje. E Deus está dizendo: olha, pede pela provisão do dia. Deus vai providenciar graça para o dia. Quais são os meus desafios de hoje? Lidar com a minha esposa, lidar com meu marido, lidar com meu chefe, lidar com meu filho, lidar com meu pai. Nesse desafio de hoje, Deus providenciará graça. Confie na provisão diária. Deixa o peso de amanhã para amanhã. Jesus diz em Mateus 6, né? O amanhã trará os seus cuidados. Não fique ansioso quanto ao dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, orar o pão nosso de cada dia nos dá hoje, me ajuda a viver na dependência diária de Deus. E assim experimentar tanto a dose de graça para o dia, quanto a limitação, né, das minhas pretensões, para que o meu foco esteja ajustado. Então, pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, aqui nós temos a provisão espiritual. Se em cima foi uma provisão material, aqui nós temos uma provisão espiritual que vem por meio do perdão de Deus. Perdoa as nossas dívidas. Aqui eu estou pedindo a Deus que limpe o meu coração, que purifique a minha vida, que me perdoe pelas coisas que eu sei que eu pequei, que eu não tenho condição eh, de pagar, né? Então, no pedido de perdão, tem um reconhecimento, tem um autoconhecimento, né? Deus, eu sei que eu tenho pecado contra o Senhor. Tem um reconhecimento, então, Senhor, eu estou errado, né? E tem então um pedido, né? Pai, me perdoa. Esse é um pedido por provisão espiritual, nutrição espiritual. Me alimenta, cuida de mim. Eu não dou conta da minha vida, não dou conta das minhas necessidades de natureza espiritual. É só o Senhor que pode fazer isso. Então, me perdoa, né? Provê para o meu coração. Cuida do meu coração, cuida da minha alma. Então, é essa a ideia do perdoa-nos as nossas dívidas. Agora, olha como ele relaciona, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, existe uma relação entre o perdão que eu desejo e o perdão que eu ofereço. Como é que eu vou orar para Deus dizendo, Senhor, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus devedores, se eu não tiver perdoado os meus devedores? Então, esse é um pedido que nos constrange, né? É um pedido que nos desafia, porque ele diz: você tem que praticar o perdão para eh, apresentar consistentemente esse pedido de perdão a Deus. Mas nós reconhecemos a nossa falência, suplicamos o perdão de Deus
e estendemos esse perdão às outras pessoas. Essa relação é fundamental. Nós não somos salvos pelas obras, mas como nós vimos, inclusive nesse fim de semana, né? O que Tiago diz é que as nossas obras manifestam a nossa fé. Então, manifestar o perdão é um desses sinais de que nós fomos alcançados pelo perdão de Deus. E assim a gente ora, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí, finalmente, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, essa é uma outra dimensão da provisão espiritual, né? Que é, quando eu peço perdoa as nossas dívidas, eu estou dizendo, pai, eu já cometi as falhas, então me perdoa. Mas agora, quando eu peço não nos deixes cair em tentação, eu estou dizendo, pai, me protege, me guarda para que eu não caia. E aqui, de novo, nós temos uma dimensão de autoconhecimento que é providenciada pelo próprio Deus para nós. Então, quando Jesus nos ensina a orar dessa forma, ele está nos guiando o olhar para que nós possamos olhar para perceber a nós mesmos como pessoas que são frágeis. Nós somos propensos a cair em tentação. Então, existem diversas possibilidades, né, de queda que envolvem, pensa classicamente, né, o cristianismo tem identificado três grandes áreas de luta, né, ou de tentação para a gente: sexo, dinheiro e poder. Então, de certa forma, esses três aspectos sempre foram muito sedutores para nós, né? Nós estamos muito vulneráveis a eles. Alguns estão mais vulneráveis a uns do que outros, mas todos nós estamos propensos a cair nessas coisas ou em variações delas, né? Então, quando eu oro a Deus, eu parto de uma percepção da minha própria fragilidade, da minha própria vulnerabilidade, da minha própria disposição em cair tantas vezes. E eu suplico pela provisão e pela proteção do Senhor para que Ele me guarde. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, esse mal pode ser interpretado como livra-nos da queda, e alguns têm sugerido que livra-nos do mal é livra-nos do próprio tentador, livra-nos de Satanás. Então, qualquer que seja a interpretação que você prefira, o ponto fundamental é que nós reconhecemos a nossa fragilidade e manifestamos a nossa dependência de Deus para nos guardar. Então, isso é muito importante para que nós não tentemos ficar firmes na base meramente do nosso esforço pessoal. Alguém me perguntou esses dias, né, sobre isso, na luta pela santificação. Como é que a gente deve olhar para isso? Então, certamente a luta pela santificação deve envolver o nosso esforço pessoal. Eu tenho que buscar fechar as portas para a tentação, né? Eu tenho que, enfim, mudar os ambientes, mudar as rotinas, me alimentar daquilo que é santo. Eu tenho que fazer um grande esforço para não pecar. Mas se eu só depender da minha força de vontade, do meu esforço, eventualmente eu vou cair de novo e vou terminar frustrado. Por isso eu preciso continuamente orar pela graça de Deus, porque é a graça de Deus que me protege e que me santifica. Então, orar dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
é reconhecer a minha fragilidade, reconhecer o poder de Deus, reconhecer minha necessidade da ação do Senhor, e assim então pedir ao Pai eh, que me direcione, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí, finalmente, a gente fecha a oração com essa conclusão. O que que essa conclusão traz para a gente, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim como eu comecei a oração reconhecendo quem Deus é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, eu fecho a oração me lembrando quem Deus é. Que essa é uma base que me dá uma segurança para eu olhar todos os pedidos que foram feitos e perceber que aquele a quem eu pedi é plenamente poderoso e capaz de realizar, aliás, como a própria Bíblia diz, né? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, esse encerramento, primeiro, volta a alinhar o meu coração para que eu lembre que de tudo gira em torno do Senhor. Segundo, ele me dá a segurança de que os pedidos que eu fiz são plenamente realizáveis por aquilo que Deus é. E assim, então, me coloca em uma disposição correta, diante de Deus na oração. Então, retomando e olhando então essa visão geral da oração do Senhor, aqui Jesus nos ensina um movimento de relacionamento com o Pai. Esse movimento começa com Deus, conhecer a Deus, nos deleitar em Deus, adorar a Deus, esperar de Deus. Tudo começa com Deus. O eu fica em segundo plano. Depois desse movimento de deleite em Deus, aí os meus pedidos aparecem. Aí eu peço pela provisão material, peço pela provisão espiritual. Nessa ordem. É claro que haverá momentos específicos em que ah, essa ordem pode ser modificada. Imagina, né, que você está no meio da rua e alguém bate no seu carro. Então, às vezes, a primeira coisa que você ora é Senhor, me socorre, né? Então, existe espaço para esse tipo de oração. Você não está pecando, né, se você quebrar isso. Ah, Mas a lógica estabelecida pelo Senhor Jesus, que é uma lógica para a oração, mas não só para a oração, é uma lógica para a vida com Deus, é essa lógica em que Deus tem a primazia e que primeiro a gente se deleita nele, e aí quando o nosso coração está nele, a nossa visão acerca de nós e dos nossos pedidos e necessidades vai sendo ajustada, como lá no Salmo 37, né, que diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então a ideia não é assim, se você agradar a Deus, ele vai dar para você tudo que você quiser. Não, a ideia é que quando o nosso deleite está em Deus, a gente se agrada com aquilo que Deus quer, né? Então, algumas pessoas falam, né, a oração muda a vontade de Deus? Não, a oração muda a nossa vontade. Nós somos alinhados ao Senhor por meio da oração. E assim a gente passa a desejar aquilo que Deus deseja. E assim aquilo que a gente pede é aquilo que o próprio Deus quer e ele tem todo prazer em dar. Porque assim a gente vai estar em sintonia, né? Por assim dizer. Agora, disso se desdobra uma série de outras coisas, né? Então, o que Jesus está fazendo aí é dando para a gente uma estrutura de oração que deve ser percebida por nós. E isso vai ser assimilado por nós em diferentes movimentos e momentos. Então, uma das coisas importantes aí vai ser, nós vamos precisar decorar essa oração. Decorar, lembra lá, saber decor, né? É saber, é ter no coração.
Então, a ideia é que ao gravar isso na mente, na memória, isso possa descer para o meu coração, para que essa estrutura fique internalizada. Então, a nossa época, nós temos dois problemas. O primeiro deles é a nossa, é o nosso medo de parecer católicos romanos. Então, a gente acha que eu não posso repetir a oração, porque isso é reza e é coisa de católico. Ah, mas não é necessariamente isso. Né? Eu posso repetir a oração se eu faço conscientemente. Né? O problema da reza é a repetição vazia, né? É eu pegar o terço e só repetir mecanicamente. Mas se eu repito uma oração consciente daquilo que eu estou falando, isso não é uma mera repetição vazia, né? Isso é uma oração feita. Então, repetir o Pai Nosso decorado não é uma reza, né? E pode ser muito bom para a internalização dessa estrutura no nosso coração. Um outro problema da nossa época é que nós achamos que só é legítimo aquilo que é espontâneo. Então, nós achamos que só vale para Deus uma oração que é que brotou do nada, né? Só que qual é o problema? Nas nossas orações espontâneas, nós seguimos aquilo que está nos movendo no momento. E aí, normalmente, as nossas orações espontâneas não são centradas em Deus, são centradas em nós. Senhor, me dá isso, eu preciso daquilo, olha para a minha necessidade aqui, olha para aquilo ali. E, de novo, Deus é um Pai amoroso. Ele quer que a gente apresente as nossas necessidades, ele se agrada em atender as nossas necessidades. Mas se a gente não seguir uma estrutura que ele deu para a gente está se perdendo, usando Deus como meio e não como fim. Então, nós precisamos nos livrar dessa escravidão da espontaneidade. Primeiro, a gente precisa aprender a estrutura, para que então as nossas orações espontâneas tenham essa estrutura que foi aprendida. Então, meditar no Pai Nosso, captar essa dinâmica do Pai Nosso, essa estrutura do Pai Nosso, é, é fundamental para nós. E aí, enquanto a gente ora, a gente vai percebendo esses aspectos sobre o ser de Deus e também vai aprendendo algo sobre o nosso próprio coração, nossos pecados, nossa vulnerabilidade, nosso orgulho. A oração nos encaminha na direção de Deus e no cultivo do relacionamento com Ele, mas a oração também descortina aspectos do nosso coração. Ah, então, o que alguns dos reformadores, como por exemplo Lutero, né, faziam era, na sua devoção pessoal, ele orava o Pai Nosso e depois ele fazia uma espécie de oração espontânea. E por vezes ele orava o Pai Nosso com as palavras próprias dele. Então, não necessariamente ele usava as palavras clássicas, né? Então, esse pode ser um exercício para nós. Eu quero seguir essa estrutura. Eu quero começar com Deus, eu quero me deleitar em Deus, eu quero adorar a Deus. É sobre o nome de Deus, é sobre o reino de Deus, é sobre a vontade de Deus. E depois eu vou apresentar os meus pedidos. Depois eu vou falar sobre minhas necessidades materiais e minhas necessidades, espirituais. Entender essa lógica vai fazer diferença no meu modo de adorar a Deus, de orar, de cultuar, vai fazer muita diferença no relacionamento com Deus de uma forma mais ampla, né? Ok? Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário que queira fazer? Deixa eu tirar o destaque aqui. Opa.
Felipe está no chat. Vai lá, Felipe. Quer... Ah, tá. Seria melhor começar meditando na palavra e depois passar para a oração? Então, o Tim Keller sugere, sugere esse caminho. Na verdade, a gente tem diferentes aspectos que se complementam aqui, né? Então, um deles é o seguinte: para eu assimilar bem a palavra, eu preciso estar em espírito de oração, né? Então, quando eu vou ler a Escritura, eu já faço uma oração breve para dizer: Senhor, ajuda-me a ouvir a tua voz e entender o que o Senhor tem para falar. Então, esse é um aspecto. Mas um outro aspecto é esse mesmo. Na estrutura da minha devoção, é, começar com leitura, depois meditação e então oração é um caminho muito saudável. Muitas vezes as nossas orações, exatamente, né, por serem espontâneas demais, elas não têm um lastro na palavra de Deus, é, e assim elas são meio confusas e perdidas. Então não é que você não possa orar espontaneamente, que você não possa orar isoladamente. Tem lugar para tudo isso. Mas se você está pensando em termos, né, da estrutura de devoção diária, seu culto privado ou seu culto doméstico, essa sequência é muito boa. Começa com a leitura da Bíblia, depois você faz uma meditação sobre o texto que você leu, e então você vai orar. Não precisa ser muito tempo em cada aspecto desses, mas um pouquinho de tempo em cada um deles já contribui para que a nossa oração tenha um fundamento correto, uma disposição correta. Então, muitas vezes, assim, a gente até lê a Bíblia antes e vai orar, mas a gente passou o olho na Bíblia, né? E quando foi orar, ou foi orar por coisas que não tinham nada a ver com o texto que a gente leu, né? Então, essa dinâmica pode ser muito saudável para a gente. Eu leio a Escritura, e aí eu escolho um versículo, eu vou meditar sobre esse versículo, ou vou memorizar um versículo, ou eu anoto algumas lições eh, sobre o que eu entendi desse versículo, o que que ele me fala sobre Deus, o que que ele me fala sobre mim. E aí, enquanto o texto vai trabalhando o meu coração, eu vou orar a Deus com o coração aquecido, né, pela sua palavra. E assim eu entro em oração com uma disposição já já diferente, né? Já melhor. Então esse é um bom caminho, sim. Mais alguém tem algum comentário, pergunta? Então, se não, nós vamos encerrar aqui a nossa aula. É, obrigado pela participação de vocês. Estamos caminhando aí para a última parte da nossa reciclagem teológica, em que a gente vai falar um pouco mais sobre distintivos, né, da, da teologia reformada, da Igreja Presbiteriana, e, e assim encerrar, né? Então, como a gente conseguiu fazer toda a dinâmica da oração em uma aula só, ah, a gente vai ter uma aula a menos. Então, vai dar para concluir em dezembro, né, se o Senhor Deus permitir. Início de dezembro, se Deus quiser, a gente está terminando a nossa reciclagem e aí vamos ter as conversas, né, daqueles que querem se tornar membros da igreja e assim a gente conversar com o conselho e tudo mais e poder recebê-los, né, vai ser uma alegria para a gente. Então, se você perdeu alguma dessas aulas, tá tudo lá no YouTube da igreja. Volta lá, assiste de novo ou assiste a aula que você perdeu
para que você tenha todo esse material aí, tenha esse alinhamento. E se ficou alguma dúvida de alguma aula anterior, qualquer coisa assim, manda mensagem, me procura, conversa, a gente está aqui para esclarecer tudo, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus bendito, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus rico em graça e misericórdia. E assim nós desejamos que o teu nome seja exaltado. Desejamos que o teu reino venha, Pai, que o teu domínio seja manifesto entre as nações. Desejamos que a tua vontade seja cumprida. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina a orar. O Senhor nos disciplina pela oração, estabelecendo um ritmo diferente, um caminho diferente daquele que normalmente o nosso coração seguiria. Te agradecemos porque assim o Senhor trata a nossa vida e pastoreia a nossa alma. Ó Deus, olha para as nossas necessidades materiais, necessidades físicas e providencia, ó Pai, para aquilo que é necessidade nossa. Ajuda-nos também no nosso impulso de tantas vezes querer mais do que realmente precisamos. Ajuda-nos a ter simplicidade na vida. Também pedimos a tua provisão espiritual, ó Deus, no perdão dos nossos pecados. Purifica-nos dos nossos desejos inadequados e, e livra-nos da tentação, Pai. Guarda o nosso coração em ti. Nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, tua é a glória para sempre. Te agradecemos, ó Pai, por essa turma que tem acompanhado e pedimos a tua bênção sobre eles, para que essas aulas sejam instrumentos da tua graça para o aprofundamento teológico, para o despertamento espiritual, para que amem mais o Senhor e para que vivam em obediência. Nós te louvamos, pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Tchau, tchau. Daqui a pouco vai estar no YouTube.